Olá, tudo bem, meus amados? Graças a Deus, né? Mais uma semana que se inicia. Hoje eu tô falando na segunda-feira e que Deus nos ilumine para que nós possamos estar sempre juntos, aprendendo, né? A palavra de Deus. Vamos ler agora, como nós estamos no nosso estudo, vamos ler o livro de Salmos. Parei em 43, agora vamos ler o número 44, o capítulo 44 de Salmos. Você quer me acompanhar? Pega sua Bíblia e vamos juntos aprender. Aí você começa a ter gosto, né, da palavra. Se você não pode assistir esse vídeo todo agora, deixa para você assistir no momento que você, eu sugiro que você assista à noite. Talvez porque de dia é muito correria, né? Se você não tem esse tempo, não assista esse vídeo assim nas pressas. Por que eu falo isso? Porque Deus quer falar com você. Deus quer falar dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Ele precisa falar com você. Mas ele precisa de um tempo. Ele precisa que você reserve um tempinho para ele. Então, se você tá com muita pressa agora e não está podendo assistir esse vídeo todo, eu sei que ele é um vídeo um pouquinho longo, que ele vai ser um vídeo longo, porque eu vou comentar muita coisa aqui, mas que você assiste depois, tá bom? Então vamos lá, capítulo 44 do livro de Salmos. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos. Nossos pais nos têm contado os atos que tu fizestes em seus dias, nos dias da antiguidade. Tu expulsaste as nações com tua mão, e tu as plantastes, afligiste os povos, e tu os fizeste prosperar. Não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi pelo seu braço que deu vitória, mas tua destra e teu braço e a luz no teu semblante, porque tu os ama. Tu és meu rei, ó Deus. Decreta vitória para Jacó. Através de ti derrubamos nossos adversários, pisamos os que se levantam contra nós pelo teu nome. Pois não confio em meu arco, nem minha espada me salva. Observa que aqui o salmista, ele está dizendo para Deus, ele está se confessando. Olha, Deus, eu sei que o meu arco, a minha flecha, a minha pessoa, o meu astúcio, a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu conhecimento, não me deram essa vitória. Quem me dá vitória é o Senhor diante dos meus inimigos. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. E a gente observa que nós, seres humanos, temos uma fraqueza muito grande. Achar que nós não dependemos de Deus. Às vezes colocamos algo nas mãos de Deus, pedimos a Deus, Deus nos abençoe e nos ajude a resolver isso. Toma frente desse negócio. Mas aí a gente tira da mão de Deus de novo e vai fazer as coisas com nossas próprias mãos. Quantas das vezes as pessoas nos magoam, nos ferem, nos batem na cara e nós queremos revidar. Tem gente que até fala, que Deus pague. Mas só que mais tarde, mais lá na frente, essa pessoa vai falar, ela não está impune, eu vou armar uma armadilha para ela também. Assim como ela fez comigo, eu vou fazer com ela. E às vezes, a pessoa nem fala, mas Deus dá essa oportunidade para a pessoa. Vocês observam? A gente observa, quando a gente lê a palavra de Deus, o que aconteceu com Davi. Davi, diversas vezes, Saul quis matar Davi. Diversas vezes. Davi não tinha paz por causa do rei Saul.
O rei Saul vivia perseguindo Davi, vivia procurando a vida de Davi para matar. E várias vezes, não foi uma nem duas, várias vezes Deus deu a vida de Saul nas mãos de Davi. E Davi não fez nada com ele. Davi não tocou no corpo dele. Davi não fazia nada para destruir Saul, para acabar com ela, para aniquilar Saul. Muito pelo contrário. Davi tinha um grande temor por Saul, porque Davi sabia que Saul, mesmo rebelde, mesmo do jeito que ele era um ungido de Deus. E a Bíblia fala que ai dos que faz algo com o ungido de Deus. Observa que Davi tinha um conhecimento, Davi tinha um temor e tremor diante de Deus tão grande. Olha, Davi nos ensina tantas coisas, irmãos. O livro de Salmos, se você ler assim pausadamente, for fazer um estudo minucioso da vida de Davi, você vê que esse homem era um homem assim muito, ele tinha muito temor e tremor diante de Deus. Porque nós hoje, se alguém fizer algo para nós queremos revidar. Nós queremos dar um tapa na cara também. Nós queremos fazer a mesma coisa que a pessoa fez. E Davi sabia que Deus não o agradava, não era isso que Deus queria. Tanto que Deus colocou Saul várias vezes nas mãos de Davi. Davi podia fazer de Saul o que ele quisesse. Mas Davi não ousou tocar no ungido de Deus. Nem falar mal, Davi falava. E olha que fala aqui: pois não confio em meu arco, nem minha espada me salva. Quem matou o gigante Golias não foi a funda de Davi, não foi as pedrinhas. Porque se você pegar uma pedrinha, atirar numa pessoa tão grande como um gigante, não vai acontecer nada. Mas você vê que aquela pedra foi como um canhão na cabeça de Golias. Por quê? Porque era Deus que estava agindo. Então vamos deixar Deus agir. Ele mesmo, quando ele pegou a pedra, quando ele pegou a pedra lá para armou a funda, né, para dar em direção ao gigante Golias, ele falou que ele ia diante de Deus. Ele ia derrotar o gigante Golias, mas adiante estava Deus. É assim que nós temos que colocar Deus na frente. Deus está, e quando você coloca algo na mão de Deus, esquece, acalma o teu espírito. É como se você estivesse dando para um fiador: ó, toma conta, paga para mim essa dívida. E esquece essa dívida. Se alguém vir fazer mal para você, não importa quem é aquela pessoa, entrega na mão de Deus. Não vai querer você se sujar com a sua mão, fazer com as suas próprias mãos, falar palavras que desagradam aos ouvidos do Espírito Santo. Que até nisso nós pecamos. Tá vendo como que tanto mal que vem para nós é por falta de conhecimento espiritual? Então, se a gente observar os nossos profetas, os sacerdotes, como eles agiam, como eles faziam, aonde que eles pecavam, se eles fizessem isso, eles estavam pecando e o pecado vinha sobre eles. Então nós temos exemplo, nós temos como nos corrigir a nós mesmos.
Nós temos essa condição. Deus é tão maravilhoso que deixou tudo isso escrito para nós aprendermos a viver aqui na terra, de forma que nós não venhamos a sofrer. Então, se nós pegamos aonde que um profeta errou, nós sabemos que o profeta Eliseu, ele errou em não levar os filhos dele mais perto diante de Deus. Tanto que os filhos de Eliseu, eles foram rebeldes. Os filhos de Eli foram rebeldes. Os filhos dos reis que vieram, os reis de Israel, foram rebeldes. Por quê? Porque eles não ensinaram os filhos deles no caminho que devia andar. Porque está escrito na Bíblia: ensina o teu filho no caminho que deves andar, para quando ele crescer ele não desviar dele. Então, esses filhos que estão rebeldes é porque não foram ensinados dentro da palavra de Deus. Você está entendendo? Está compreendendo? Nós temos exemplo, então vamos abraçar esses exemplos para nós, vamos nos corrigir através desses exemplos que eles passaram, que eles pecaram. Vamos olhar, observar o cotidiano que era esse cotidiano deles. E vamos pegar para nós as coisas boas, esses exemplos. Porque você acha, Deus não castigou ele, não vai me castigar. Você acha que você é impune? É igual muitas meninas, né, que se namoram, tem relacionamento sexual com o namorado e acha que nunca vai engravidar. Sendo que está abarrotados de mulheres com filhos no braço, falta de pai. Achando que o pai, não, ele é bonzinho, ele não é como essas outras pessoas, ele vai me amparar, ele vai casar comigo. E elas vêem tanto exemplo, às vezes, da própria família. Exemplo da mãe, da tia, de irmã. E age a mesma coisa, não pega esses exemplos para elas. Então, o erro do ser humano é isso, que não abraça os exemplos. A Bíblia não está aqui só de fachada. Só para mostrar que existe um Deus desde o começo, não. Existe sim um Deus, e Deus vem acompanhando esse povo. Se você fizer algo bom aos olhos de Deus, se você obedecer os ensinamentos de Deus, Deus te abençoa tremendamente. Agora, se você desviar do caminho dele, porque nós temos um caminho. O caminho é reto, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Nós temos que obedecer. Nós temos que andar nessa linha. Se nós desviarmos dessa linha, nós iremos pecar, nós iremos padecer fome, frio, tribulações, açoites, mortes. Tudo nós iremos. Peste, praga, desemprego. Tudo acontece. E tudo por culpa de quem? De Deus? Deus não está olhando? Não, querido. A culpa é sua. Admita. A culpa é sua porque você não tem conhecimento da palavra de Deus. E por falta de conhecimento, todos perecem. Isso está escrito na Bíblia. Então você tem que ter conhecimento. Vai pegar a Bíblia, vai começar a ler. Se você quer ter uma vida de bênção aqui na terra, aprenda. Aprenda com os erros, aprenda com os consertos dos nossos antepassados, que Deus já nos deixou assim, de mão beijada. De mão beijada. Para nós. Glorificamos com Deus o dia todo. Louvaremos teu nome para sempre. Mas nos rejeitaste, nos humilhaste e não saíste com nossos exércitos. Fizeste-nos retroceder diante do inimigo, e aqueles que são nossos adversários despojam à vontade. Entregaste-nos como ovelhas para sermos devorados, e nos espalhastes entre as nações. Vendeste teu povo por nada e não lucraste com o seu preço. Tu nos fizestes reprovados a nossos vizinhos, por escárnio e zombaria, aqueles que nos cercam. Tu nos fizeste um mau exemplo entre as nações, um motivo para os povos sacudirem suas cabeças. Deus fez isso? Não, não foi Deus. E aqui estão falando que Deus fez isso.
Eles estão falando no sentido: nós pecamos e tu nos fizeste isso. Deus colocou eles como zombaria entre as nações, como um escárnio. É como um membro de uma igreja. Quando eles desobedecem à lei de Deus, eles se tornam um escândalo dentro daquela igreja. Ah, eu não sou daquela igreja porque lá só tem patife, só tem gente porcaria, só tem no cego. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Pastor namorando irmão, pastor namorando irmã de outro homem. Acontece isso. As irmãs, as jovens da igreja ficam disputando o namorado de uma outra irmã. Rapazes na igreja ficam disputando, querendo ser o melhor. Ah, eu pego todas. Ah, aquela vai cair na minha, como fala, na minha laia, né? Na minha língua, sei lá o que eles falam. Eu lembro uma vez, eu era da igreja da Assembleia. Eu era jovem. E uma vez teve um congresso na igreja. E saiu um ônibus da igreja para ir para o congresso, que era um congresso numa igreja central. E eu estava dentro desse ônibus. Eu nunca namorei nenhum rapaz da igreja. Nunca namorei. Nunca namorei. Aí chegou um rapaz do meu lado, eu era jovem. Chegou um rapaz do meu lado e disse assim: por que você não namora rapaz da igreja? Por que você nunca achou um competente que te deu uns amassos? Eu olhei para ele, aquilo me enojou. E ele foi me perturbando durante o trajeto da igreja a outra igreja o tempo todo. Aí outros rapazes chegaram perto dele e falou assim: olha, ele apostou aí que ele vai namorar com você. Ele fez uma aposta aí que ele vai namorar com você. Porque eu não namorava com ninguém de lá da igreja. Eu nunca namorei. Da minha época, tem o quê? Eu tô com 57 anos. Isso foi quando eu estava com 18 anos de idade. Olha quanto tempo. E eles já faziam isso. Agora imagina hoje, nos dias atuais. O que eles não fazem? Fazem mais? Fazem a mesma coisa. Não muda nada. Só muda o tempo e as pessoas. Mas o pecado continua o mesmo. O demônio continua o mesmo. Então nós temos que dar exemplo. Olha só o que eles fizeram. Os jovens da igreja fizeram uma aposta de quem ia namorar comigo. Eu era muito bonita. Eu me vestia bem. Então as pessoas, os rapazes, eles tinham interesse em minha pessoa. Só que eu era uma pessoa séria. Eu tinha um compromisso com Deus. Eu não namorava. Meu primeiro namorado foi com 21 anos. Então, o que eu mostro isso para vocês, jovens? Que quando você fica muito ansioso, querendo tudo, é porque você está no caminho errado. Às vezes você não arranja um namorado. É igual tem muitas mulheres que não conseguem arranjar namorado, que fica orando, fazendo, sabe? Fazendo promessas. Se você já pediu a Deus, acalma o teu espírito. Coloca tudo na mão de Deus, mas fica na presença de Deus. Não peca. Não fica achando que qualquer um que aparecer é Deus que está te trazendo. Pede uma confirmação. Eu lembro que quando eu fui casar, como eu disse para vocês, eu não namorava rapaz da igreja. Eu trabalhava, conhecia um rapaz. E quando eu fui casar, esse rapaz não era crente. Ele não tinha envolvimento com os rapazes da igreja.
Aí o que eu fiz? Eu chamei ele para ir na igreja. Ele foi. E eu falei para Deus: Senhor, confirma para mim se esse rapaz vai ser o meu esposo. Se esse rapaz for o meu esposo, que o Senhor faça com que ele se converta a ti. E eu fui num culto. Levei ele, foi só num culto. Eu não fiquei levando ele várias vezes na igreja, não. Porque eu não queria ficar muito tempo namorando com ele. Eu levei ele na igreja. E falei isso com Deus. E tinha um culto. E o culto não era aquele culto fervoroso, de uma pregação magnífica. Era uma pregação bastante até vazia, espiritualmente falando assim. Porque acontece muito. Quando o pastor não tem uma espiritualidade, quando ele está fraco na fé, o Espírito Santo não usa ele. Não usa. Aí o culto fica um culto vazio, o Espírito Santo não trabalha. Fica um peso muito grande. Aí nesse dia, e eu estava no meu banco, porque na minha época os homens sentavam separados das mulheres. Mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam de outro. E eu estava um pouco assim mais atrás dele. Ele estava no banco do outro lado, mas mais na frente eu estava mais atrás. Aí aconteceu, eu orei a Deus, eu baixei minha cabeça e orei a Deus, que eu queria uma confirmação de Deus. E esse homem, esse rapaz, e eu pedi a Deus, Senhor, porque a Assembleia de Deus, ela tem um costume que eu não gosto, mas eu era dessa igreja, eu saí dessa igreja, quero dizer para vocês que eu não sou mais assembleiana, muito tempo mesmo eu não sou assembleiana, desde que eu casei que eu não sou mais assembleiana. E lá tem um costume que eu não gostava, é que as pessoas ficavam forçando as pessoas a irem à frente. Ficavam, ao invés deles esperarem que o pastor faz o apelo e que o Espírito Santo venha trabalhar na vida das pessoas, eles ficavam insistindo o tempo todo, quando o pastor estava fazendo o apelo, eles ficavam, vamos ser crente, Deus te ama, Deus te quer, coisa. A pessoa vai na frente, porque tanta insistência da pessoa que está do lado está insistindo. E quando foi a vez dele, eu falei para Deus, eu não quero ninguém perto dele. Eu não quero ninguém perto dele, chamando ele para ir na frente. E o pastor fez um apelo bastante até insignificante no dia lá. E quando eu olhei para trás, ele levantou a mão. Ninguém foi perto dele. Ele levantou a mão, o pastor chamou ele lá na frente para orar, ele foi. E eu fiquei no meu banco, sentada, esperando o que ia acontecer. Aí ele foi e aceitou Jesus. Aí quando ele aceitou Jesus, eu vi que era confirmação. Deus estava confirmando o meu namoro com ele. Então, irmãos, a gente tem que pedir a Deus uma confirmação. A Bíblia fala pra gente pedir. Mas quando você pede, você não tem que ficar intercedendo. Eu, por nenhum momento, eu fiquei lá. Não, você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Não, eu deixei, falei, Senhor, se for da tua vontade, que ele seja meu esposo. Porque ele estava com a intenção de namorar comigo para casar, porque eu já tinha avisado para ele. Eu só namoro se for para casar. Se não for para casar, então você cai fora. Eu já tinha avisado para ele. Irmão, eu sempre nessa parte, eu fui muito justa diante de Deus. Então eu quero, vocês também jovens, sejam justos diante de Deus. Desde a minha época de criança, eu sempre tive um temor diante de Deus. Quem conhece a minha vida sabe que eu sempre tive um grande temor diante de Deus. Então, irmãos, se você que está nessa desobediência, fica orando a Deus para Deus arrumar um namorado, mas você fica correndo atrás, você não vai conseguir não. Quem vai arrumar um namorado para você pode ser o diabo. Aí você vai sofrer muito. Então vamos fazer isso aqui, vamos continuar lendo. E olha só o que o salmista fala aqui. Vendeste teu povo por nada e não lucraste com o seu preço. Tu nos fizeste reprovados nossos vizinhos. Por escárnio e zombaria aqueles que nos cercam. Tu nos fizeste um mau exemplo entre as nações, um motivo para os povos sacudirem suas cabeças.
Minha humilhação está o dia inteiro diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus mostrou para eles o quanto eles estavam em pecado, distante de Deus. Que o pecado deles trazia a eles vergonha. De tanta vergonha, eles queriam cobrir o rosto. Aí diz, a voz daquele que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto veio sobre nós. Todavia, não te esquecemos, nem falsificamos tua aliança. Nossos corações não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Tu nos esmagaste no covil dos charcais e nos cobriste de trevas profundas. Se tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus e estendido nossas mãos a um Deus estranho, Deus não teria descoberto isso? Pois Ele conhece o segredo do coração. Encaramos a morte de frente todos os dias por ti. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos abandone para sempre. Porque esconde teu rosto e esqueceste de nossa aflição e angústia? Pois nossa alma está desfalecida até o pó. Nosso corpo se adere ao chão. Levanta-te para nos socorrer e redime-nos por teu constante amor. Eles erraram, eles pecaram, mas a gente observa que eles voltaram. Eles conheciam, é o que a Bíblia fala. Ensina o teu filho no caminho que deves andar, para quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Se eles esqueceram, né, se eles praticaram todas as coisas do mundo, se eles abraçaram o mundo, mas eles se arrependeram, eles voltaram para Deus. Tá entendendo? Eles voltaram, eles se arrependeram. Então, nós temos que se arrepender. Então, Deus, não é porque você faz tudo errado, que você vai continuar achando que Deus não está te ouvindo. Gente, o povo de Israel ficaram 400 anos sendo escravizado. E Deus tirou eles da escravidão por 400 anos porque eles voltaram a pedir perdão para Deus. Deus ouviu o clamor deles. Então, se você está em pecado, se as coisas não estão bem para você, se sua porta está toda fechada, a porta de emprego, se você está passando fome, se você está doente, numa cama, se você não anda, o mal que está acontecendo na sua vida, volte para Deus, confessa o seu pecado, confessa o seu erro, comece a andar na presença de Deus. Porque Deus é alimento, Deus é vida. Abraça isso, porque está na sua mão e é de graça. Só depende de você. Irmãos, vou finalizar aqui. Que Deus abençoe a todos, que dê força para vocês chegarem a esse patamar. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, compartilha esta mensagem, esse estudo, esse canal, compartilha, irmãos, entre os seus amigos, seu Facebook, WhatsApp. Nós precisamos fazer esse canal a crescer, que esse canal é um canal de bênção, um canal de luz, irmãos, está trazendo luz para os nossos olhos, está trazendo vida para nós. Não vai ser um presidente da República que vai melhorar o Brasil, vai ser você que vai melhorar a sua vida espiritual diante de Deus, é você que vai melhorar a sua vida cotidiana, a sua família, é você, depende tudo de você, não depende de um governo. Porque Deus está conosco, Deus está entre aqueles que o buscam fielmente. Então eu deixo essa mensagem com você. Vamos trabalhar nesse sentido, para que todos recebam esta palavra gloriosa, magnífica, poderosa, essa palavra que dá vida, essa palavra que dá alimento, essa palavra que nos traz a luz, que nos coloca como ser luzes nessa terra. Aonde você for, você vai ser iluminado e Deus vai continuar te abençoando. Em nome de Jesus. Até um forte abraço e até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir que a gente esteja junto novamente.